Pessoal, então continuando, ao número 6, a gente tem a letra C. Pede para a gente determinar a soma dos 6 primeiros termos da PA, em que nessa PA o primeiro termo vale menos 9 e a razão da PA vale 7, certo? Bom, então vamos lá. Está pedindo para a gente o quê? A soma dos 6 primeiros termos dessa PA. Então a gente está querendo encontrar quem que é esses 6, certo? Bom, mas como é que a gente calcula a soma dos n primeiros números naturais de uma PA? A gente calcula com essa formulinha aqui. Ou seja, a gente pega o primeiro termo, soma com o último, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2. Ok? Bom, então, com isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é o último e quem que é o n. Bom, pessoal, o primeiro termo dessa minha sequência já foi dito aqui na letra C, que é o menos 9, certo? Quem que é o último termo dessa sequência da soma de 6 termos? O último termo é o sexto termo, certo? Você está trabalhando com 6 termos, o último é o 6, o sexto termo. Então, você está querendo determinar quem que é o A6. Só que essa informação não foi dada para a gente, então a gente vai ter que descobrir ela. A gente precisa dela para determinar qual que é a soma desses 6 primeiros termos da PA, certo? Se a gente for resolver pela fórmula. E o n, quem que é o n? Se a gente está trabalhando com 6 termos, se a gente quer a soma dos 6 termos, a quantidade de termos que a gente está trabalhando, a quantidade de n é esse índice aqui, que é o número 6, certo? A quantidade de termos, basicamente. Bom, então falta determinar quem que é o quê? O último termo, que é o A6. Bom, mas a gente não sabe quem que é ele. Então, mas como é que a gente pode encontrar ele? Utilizando o quê? O termo geral da PA, certo? O termo geral da PA é dado por AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, onde esse n aqui, no caso aqui, vai valer 6, porque a gente quer determinar quem que é o A6, certo? Bom, mas para eu determinar, então, quem que é o A6, eu preciso saber quais informações. Eu preciso do A1, do N, que a gente tem essas duas informações, mas ainda falta quem? Falta o R. Só que o R já foi dado aqui na letra C. O R está falando que é o número 7. Então, com essas informações aqui, eu consigo determinar quem que é o A6 que eu preciso para jogar nessa fórmula aqui, certo? Então, vou encontrar quem que é esse A6. Pessoal, A6 é a mesma coisa que A1 mais 6 menos 1 vezes R, certo? 6 menos 1, 5, certo? Então, A6 é igual a 1 mais 5R. Bom, agora então falta substituir essas informações que a gente já sabe que é aqui, ó. O A1 é menos 9 e o R é 7. Se eu tenho 5 vezes R, eu tenho 5 vezes 7, porque R é igual a 7. Primeira coisa que eu resolvo é a multiplicação. Então, 5 vezes 7, 35. 35 mais menos 9, ou seja, você tem 35 menos 9, você tem 26. Quer dizer o seguinte, pessoal, que o sexto e último termo dessa PA aqui, ó, que a gente está querendo somar os 6 primeiros termos, o sexto termo dessa PA é 26. Então, agora a gente tem as informações que a gente precisa para saber quem que é a soma desses 6 primeiros números dessa PA aqui. Basta jogar essas informações que a gente sabe aqui na formulinha, certo? Então, eu sei quem que no A1 eu vou jogar, no primeiro termo eu vou jogar menos 9, no último termo, que é o sexto, eu vou jogar 26, e essa quantidade aqui eu sei que é 6, porque são 6 termos, certo? Então, fica assim, pessoal. A1 mais 6 vezes 6, A1 mais A6 vezes 6, certo? Então, eu já substituí aqui no lugar do N, substituí por 6, vejam aí. Basta substituir agora os valores de A1 e A6. A1 vale menos 9 e A6 vale 26, que foi o que a gente encontrou aqui agora, certo? Então, aqui a gente tem uma multiplicação com uma adição. Como a adição está entre parênteses, eu vou resolver o que está entre parênteses primeiro, pessoal. Eu resolvo sempre o que está entre parênteses primeiro, certo? Então, tem 26 menos 9 e 26 menos 9 são 17. Então, eu tenho 6 vezes 17. Então, vejam aqui, pessoal, que eu vou simplificar esse 6 com o 2, tá? Então, fica 3. 17 vezes esse 3, a gente obtém 51. Então, o que quer dizer isso para a gente? Que a soma dos 6 primeiros dessa PA, onde o primeiro termo é menos 9 e a razão da PA é 7, a gente tem que a soma dos 6 primeiros termos da PA, dessas características aqui, é o valor 51. Quando eu somo os 6 primeiros termos dessa PA, eu obtenho 51, certo? Pessoal, na letra D a gente tem o seguinte. Pede para a gente determinar o número de termos de uma PA em que a soma desses n termos dá 710, o primeiro termo vale 7
E o último termo dessa PA, desses n termos dessa PA, o último termo vale 64. Bom, pessoal, está pedindo então para a gente determinar o quê? A quantidade de termos que a gente sabe que é o índice aqui, representado pela letra N, certo? Bom, pessoal, como é que a gente vai utilizar? Bom, olhem aqui, quais informações que a gente tem. A gente tem a soma, o primeiro termo e o último. Então, a gente sabe que a gente vai utilizar a fórmula da soma, certo? Porque a fórmula da soma justamente relaciona todos esses valores aqui. Relaciona esses valores aqui com N, certo? Lembra que eu disse para vocês, pessoal? Numa equação, quando a gente quer determinar o valor de uma incógnita, a gente tem que saber todos os outros valores que tem na fórmula. Bom, vejam que eu tenho o valor de Sn, eu tenho o valor de A1 e o valor de An, fica sobrando só o N, que é o que eu quero determinar. E sabendo, querendo determinar o N, ou seja, apenas é essa informação que está faltando para você determinar, você consegue determinar ela sabendo essas outras três, certo? Bom, quem que é o A1? A1 é 7. Quem que é o último termo? O último termo é 64. Qual que é o valor da soma de todos esses N termos que tem essa PA, certo? Desses N termos que tem essa PA, a soma dá 710. Então, fazendo essas substituições aqui na minha formulinha da soma, o que eu tenho? No lugar de Sn eu sei que é 710, no lugar de A1 eu sei que é 7, no lugar de An é 64. Então, vejam que, olha o que eu tenho aqui, pessoal. Tem uma multiplicação e eu tenho essa soma aqui dentro do parênteses. Sempre resolvo o que está entre parênteses primeiro. 7 mais 64 dá 71. Então, eu tenho 71 vezes n dividido por 2. Então, pessoal, eu quero encontrar aqui, eu tenho que passar esse 2 que está dividindo, multiplicando para cá. Eu sempre faço com operação inversa. Se está dividindo, eu passo multiplicando. Então, eu tenho 710 vezes 2, que é igual a 71 vezes n. Pessoal, não vou fazer essa conta agora, porque vocês vão ver que eu vou simplificar esse 710 com esse 71 aqui logo à frente. Ok? Bom, pessoal, eu quero encontrar quem que é n. Para mim encontrar quem que é n, eu tenho que isolar ele do lado da igualdade. Ou seja, eu tenho que passar esse 71 que está acompanhando o n por outro lado. Mas eu tenho que passar como? Fazendo a operação inversa. Se está multiplicando, eu tenho que passar ele como? Dividindo. Certo? Então, eu tenho 710 que multiplica 2 dividido por 71. Ok? Bom, então, seguinte, lembra que eu disse para vocês que eu ia simplificar? Eu vou justamente simplificar 710 por 71, porque eu sei que 710 ele é múltiplo de 71, porque 710 é a mesma coisa que 71 vezes 10. Ou seja, quando eu simplifico 710 por 71, sobram 10, porque 10 vezes 71 dá 710. Okay? Então, a quantidade de termos dessa PA nada mais é que 10 vezes 2, e 10 vezes 2 dá 20. Okay? Ou seja, a quantidade de termos de uma PA onde a soma de todos esses termos é 710, o primeiro termo é 7 e o último é 64, quer dizer que essa PA tem 20 termos. Certo? Pessoal, então com isso aí eu concluo a questão 6, certo? E eu resolvo com vocês as questão 7 e a 8 no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais.